Oi, meus amores! Hoje trago para vocês mais um episódio de Dangerous Convenience Store. Espero que aproveitem bastante. Antes de começar, quero aproveitar para convidar você a se tornar membro do canal. É super simples. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de apoiar diretamente o canal, você ainda ganha benefícios exclusivos e ajuda esse espaço a crescer cada vez mais. Mas se não der, não tem problema. Só de deixar o seu like e se inscrever, você já me ajuda demais. E eu fico muito feliz com cada gesto de carinho. Então é isso, meus amores. Obrigada por estarem aqui comigo. Agora vamos juntos para o vídeo. Escorado na grade, Jeon-woo deixou o silêncio pesar por um instante antes de se abrir com Yeon. A voz dele soou firme, mas carregada de uma sinceridade rara. Confessou que desde o primeiro encontro, Eui-jun parecera alguém por quem poderia se interessar de verdade. Yeon sentiu o impacto daquelas palavras. O olhar dela se iluminou com surpresa e também com uma alegria inesperada. Pensou no amigo Eui-jun e um calor suave tomou conta de seu peito. Nunca teria imaginado ouvir algo tão direto e honesto saindo da boca de Jeon-woo. Para ela, era como se aquele momento revelasse um lado oculto dele, mais humano e sensível do que deixava transparecer. Entre um sorriso contido e a curiosidade, Yeon quis confirmar se ele ainda não estava namorando Eui-jun. A resposta veio séria, sem rodeios, e deixou claro que ainda não havia um relacionamento entre eles. Essa sinceridade despertou nela uma simpatia inesperada. Mesmo sem conhecer por completo quem era Jeon-woo, passou a vê-lo de outra forma. Aproveitando a abertura, Yeon decidiu lhe dar um conselho. Disse que, se ele fosse alguém que cuidava bem das pessoas ao seu redor, não precisaria temer nada. Explicou que Eui-jun não era do tipo que esperava receber cuidados de maneira direta, mas sim alguém que reconhecia a verdadeira afetuosidade quando percebia como uma pessoa tratava os outros à sua volta. E para Eui-jun, esse era um traço essencial. Gostar de quem demonstrava carinho e atenção de forma natural. Jeon-woo permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra enquanto o cigarro queimava entre seus dedos. Tragou lentamente, deixando a fumaça escapar pelo ar noturno. Por dentro, refletia sobre o conselho, repassando as palavras de Yeon como se fossem pistas sobre como poderia, de fato, conquistar Eui-jun. O contraste entre sua postura dura e a delicadeza da revelação o deixava inquieto, mas também mais decidido a entender melhor seus próprios sentimentos. Um pouco mais distante, Eui-jun se encostou atrás de uma parede, tentando recuperar o fôlego. O coração dele batia acelerado depois de, sem querer, ouvir a conversa entre Jeon-woo e Yeon. Os dedos se fecharam com força em torno de um isqueiro, como se aquele objeto fosse a única coisa capaz de ancorá-lo naquele momento. Não queria admitir que tinha escutado, mas a verdade é que assim que as primeiras palavras chegaram aos seus ouvidos, não conseguiu resistir e correu, tomado pela vergonha. O rosto permanecia corado, quente demais, enquanto lembrava da voz de Jeon-woo confessando de maneira tão direta o quanto gostava dele. Era impossível ignorar a sinceridade escondida naquela declaração. Mesmo sem entender completamente os motivos, Eui-jun sentia que aquilo não era mentira. O peso das palavras deixava claro que, pelo menos em parte, havia ali uma verdade simples e pura. Mas então, a dúvida o invadiu. E ele? O que realmente sentia? Não sabia quase nada sobre Jeon-woo. Ainda assim, bastava lembrar de como ele o tratava para sentir o coração disparar novamente. Bastava recordar a forma como Jeon-woo se mostrava gentil, como cuidava dele, para que cada batida no peito se tornasse mais intensa e incontrolável. Com a respiração irregular, Eui-jun levou a mão ao rosto, tentando se esconder de si mesmo. O pensamento se repetia, insistente, como se quisesse forçar uma resposta que ainda não tinha coragem de dar. Talvez fosse cedo demais para sentir tudo aquilo, cedo demais para admitir que o coração já reagia a cada gesto de Jeon-woo. E ainda assim, por mais que tentasse negar, o rubor em seu rosto e o descompasso de sua respiração entregavam que aquele sentimento já estava crescendo dentro dele. Mais tarde, os dois voltaram juntos para o prédio onde moravam. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelos passos ecoando no corredor. Eui-jun, ainda com o rosto avermelhado pela vergonha, tentou agradecer de maneira tímida. Com a voz baixa e hesitante, agradeceu a Jeon-woo por ter comprado comida e por ter atendido aos pedidos de seus amigos, reconhecendo que aquilo devia ter sido cansativo. Logo depois, virou-se com pressa para entrar em seu apartamento,
despedindo-se de forma apressada. Disse que já ia entrar e aconselhou Jeon-woo a ir descansar também, pois devia estar cansado. Enquanto digitava a senha na porta, o rosto dele revelava a frustração que tentava esconder. Os sentimentos embaralhados o deixavam confuso, e lembrar da confissão que ouviu escondido tornava tudo ainda mais constrangedor. Ele pensava consigo mesmo que não era uma boa ideia ficar perto de Jeon-woo naquele momento, pois agora que sabia de tudo, mal conseguia encará-lo. Antes que pudesse terminar de abrir a porta, sentiu um movimento brusco atrás de si. Jeon-woo se aproximou de repente e apoiou a mão contra a porta, impedindo sua entrada. A rapidez da ação fez Eui-jun se assustar, e a reação dele foi imediata, quase defensiva. Jeon-woo, por sua vez, parecia desconfortável, mas ainda assim encontrou coragem para questionar se Eui-jun não havia gostado do encontro. Admitiu com dificuldade que não sabia muito bem como lidar com esse tipo de situação e confessou que estava preocupado com essa possibilidade. Acrescentou, quase em um sussurro, que aquilo poderia soar como uma desculpa, mas que desejava uma segunda chance, se Eui-jun permitisse. Eui-jun se virou para encará-lo, mas não conseguiu sustentar o olhar. Os olhos desviavam, nervosos, enquanto ele negava que tivesse sido esse o motivo. Jeon-woo permaneceu calado por alguns segundos, apenas o observando com atenção, até insistir em outra pergunta. Se não era isso, por que então ele não conseguia olhá-lo nos olhos? Será que tinha feito algo errado? Sem esperar por uma resposta imediata, Jeon-woo ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Eui-jun, obrigando-o a encarar seu olhar intenso. O contato fez o estudante estremecer. Incapaz de sustentar a troca, ele abaixou a cabeça novamente, soltou um suspiro profundo e murmurou com a voz trêmula que não, Jeon-woo não havia feito nada de errado. Antes mesmo de responder a Jeon-woo, Eui-jun se perdeu em pensamentos que o apertaram por dentro. Sentiu-se levemente chateado, como se algo incomodasse em silêncio. Era estranho perceber que, enquanto Jeon-woo agia como alguém capaz de resolver tudo por ele, ao mesmo tempo não lhe permitia conhecer nada de sua vida. Aquela barreira invisível o deixava inquieto. Se Jeon-woo escondesse cada detalhe sobre si mesmo, com que base ele poderia afirmar que gostava dele? A incerteza o machucava, mas ao mesmo tempo despertava um desejo sincero. Se ao menos pudesse conhecer um pouco mais de quem Jeon-woo era de verdade, isso já seria suficiente para confortar seu coração. Com o peito apertado e as mãos tremendo de nervoso, Eui-jun reuniu coragem e fez um convite simples, mas carregado de significado. Pediu que Jeon-woo ficasse um pouco mais com ele antes de ir embora, na esperança de criar uma chance de se aproximar, e talvez conhecer melhor aquele homem que mexia tanto com seus sentimentos. A reação foi imediata. Jeon-woo se surpreendeu. O rubor subiu discretamente ao seu rosto, mas não deixou de disfarçar com a mesma ironia de sempre. Perguntou de modo provocador, insinuando se o convite escondia alguma segunda intenção, como comerem algo juntos novamente. Eui-jun se apressou em negar, envergonhado, deixando claro que não era esse o motivo. Jeon-woo, no entanto, completou que mesmo que fosse esse o caso, não veria problema algum. Mas logo deixou escapar que precisava trabalhar, encerrando o assunto de forma fria. A palavra ecoou na mente de Eui-jun, trazendo surpresa. Trabalho àquela hora. A confusão tomou conta de seu olhar, enquanto se perguntava, sem conseguir conter a curiosidade, que tipo de trabalho poderia ser tão tarde da noite. Jeon-woo não ofereceu mais do que um silêncio incômodo e uma resposta vaga. Com movimentos calmos, virou-se, pegou o telefone e caminhou em direção à saída. As poucas palavras que deixou foram apenas para aconselhar Eui-jun a dormir primeiro. Não houve explicação, não houve detalhe, apenas uma despedida curta. O corredor voltou a se encher de silêncio quando Jeon-woo desapareceu dali. Eui-jun ficou parado diante da porta de seu apartamento, ainda com a senha pela metade, sem forças para terminá-la. O coração batia acelerado e a confusão se acumulava. Seus pensamentos giravam em círculos, tentando entender que tipo de trabalho seria aquele, e por que justamente naquela hora da noite. O mistério em torno de Jeon-woo parecia crescer cada vez mais, e com ele crescia também a vontade de descobrir quem ele realmente era. Do lado de fora, a noite parecia mais fria. Jeon-woo caminhou com passos firmes até encontrar um dos homens que trabalhava para ele. O subordinado se curvou rapidamente em respeito, e Jeon-woo
Sem perder tempo, perguntou se já haviam entrado em contato. A resposta veio de imediato, quase nervosa, como se temesse atrasar uma informação importante. O homem afirmou que sim, e contou que o diretor Chae-hyun chegaria em 20 minutos. Comentou com desdém que, se Chae-hyun estava vindo tão rápido, devia estar realmente ansioso. O subordinado confirmou, dizendo que o diretor parecia agir com bastante pressa, e aquilo apenas reforçou o tom de provocação que se desenhava no rosto de Jeon-woo. Sem dar importância ao comentário, ele retirou o casaco e o entregou ao homem, ordenando que todos agissem com calma. O subordinado apenas acenou em concordância, entendendo que, por mais que houvesse urgência do outro lado, Jeon-woo não tinha pressa nenhuma em se mover. A calma dele, misturada à sua frieza, transmitia uma autoridade silenciosa que pesava no ar. Minutos depois, Jeon-woo se dirigiu até o ponto combinado para o encontro. O ambiente parecia carregado, como se a tensão já estivesse ali, esperando. Chae-hyun apareceu primeiro com o mesmo sorriso debochado que sempre carregava. Sua voz veio carregada de ironia quando comentou que Jeon-woo finalmente havia chegado e que ele precisava corrigir o hábito de atrasar. Acrescentou ainda que esse tipo de comportamento deixava óbvio o desprezo que tinha pelas pessoas. Jeon-woo não respondeu. Apenas caminhou até ele em silêncio, seus olhos sérios fixos no rosto de Chae-hyun. O ar parecia pesado enquanto os dois se encaravam. De um lado, a provocação escancarada. Do outro, uma expressão fria, inabalável. O silêncio se prolongou por alguns segundos que pareceram longos demais. Foi Chae-hyun quem quebrou a tensão, ainda mantendo o sorriso irônico. Questionou-se, finalmente, Jeon-woo teria tempo para conversar naquela noite. Mas, em vez de responder, Jeon-woo desviou o olhar para um dos homens de Chae-hyun. Sem qualquer aviso ou hesitação, avançou e desferiu um soco devastador contra o subordinado, que caiu no chão em um único golpe. A ação repentina fez Chae-hyun arregalar os olhos, surpreso, embora ainda tentasse manter o deboche na expressão. Jeon-woo suspirou, como se a cena fosse banal para ele, e comentou com sarcasmo que aquele também havia caído facilmente após um simples golpe. Voltou-se então ao diretor, chamando-o pelo título e deixando clara sua crítica. Se ele insistisse em andar com esse tipo de bandido que usava os punhos sem pensar, pelo menos deveria escolher alguém que fosse mais útil. Assim que entrou em seu apartamento, Eun-jun fechou a porta atrás de si e deixou o corpo deslizar até o chão. O peso do momento ainda o acompanhava, como se as últimas palavras e gestos de Jeon-woo ecoassem dentro de sua mente. Com o rosto cansado e o coração acelerado, segurava o isqueiro que ainda trazia consigo. Um objeto simples, mas carregado da presença dele. Os dedos apertaram o metal frio enquanto os pensamentos se atropelavam. Imaginou, quase sem querer, que se Jeon-woo tivesse aceitado ficar mais um pouco, talvez ele mesmo tivesse acabado se confessando no calor do momento. A ideia o deixou ainda mais corado, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio tímido. Pensou que, no fundo, era melhor assim. Não queria se precipitar. Precisava de tempo para organizar o que sentia. Refletiu em silêncio que só conseguiria se declarar quando descobrisse um pouco mais sobre quem Jeon-woo realmente era. Queria entender aquele homem misterioso, queria ter certeza de seus próprios sentimentos antes de abrir o coração. A confusão o consumia, mas junto dela havia também uma estranha esperança, como se estivesse aguardando o momento certo de dar um passo que mudaria tudo. Com um suspiro, Eun-jun se levantou devagar. Caminhou até a prateleira e, com cuidado, colocou o isqueiro ali, como se fosse um pequeno tesouro. O olhar se demorou sobre o objeto, e no fundo do pensamento veio a conclusão de que era melhor assim. Ainda havia tempo, e para ele, isso significava ter a chance de descobrir, pouco a pouco, o mistério chamado Jeon-woo. A noite ainda carregava tensão quando a cena escalou entre os dois grupos. Chae-hyun não conseguiu disfarçar a irritação ao ver um dos seus homens nocauteado por Jeon-woo. A provocação saiu em forma de reclamação irônica, como se perguntasse o que deveria fazer agora que seus capangas estavam sendo derrubados. Jeon-woo respondeu com a mesma frieza cortante. Chamou um dos homens que trabalhava para ele e, sem rodeios, sugeriu, em tom de desafio, que Chae-hyun fizesse o mesmo, como se aquilo resolvesse algo. O subordinado de Jeon-woo se aproximou, talvez esperando apenas imposição, mas Jeon-woo não hesitou. Acertou um soco no rosto do homem, que ficou cambaleando, zonzo, sem chegar a cair.
Aquele gesto foi mais que violência, foi uma demonstração de controle, uma forma de deixar claro quem ditava as regras ali. Jeonwoo continuou com o sarcasmo picante, apontando que Chae-hyun não precisava andar com um brutamontes desajeitado, bastava alguém mais útil ao lado dele. Ironizou que, se quisesse, poderia continuar até derrubar o homem por completo e deixar o pulso do sujeito inutilizado como um lembrete. A zombaria pairou no ar como uma lâmina, e a expressão de Chae-hyun oscilou entre surpresa e raiva contida. Quando Jeonwoo ergueu a mão, pronto para desferir mais um golpe, o clima quase explodiu. Chae-hyun, reagindo finalmente, ordenou com voz firme que aquilo parasse. A insistência no comando destoou do tom anterior de deboche. Havia ali o gesto de alguém que não queria ver sua cena se transformar em humilhação total. Em seguida, Chae-hyun, com um tom abatido, talvez para poupar sua própria imagem ou simplesmente para não alimentar mais violência, mandou que todos se retirassem. O recuo não foi apenas físico, marcou um ponto de tensão vencido naquela noite. Enquanto os corpos e as sombras se afastavam, restou no ar o eco do confronto. A autoridade silenciosa de Jeonwoo e a necessidade de Chae-hyun de encerrar aquilo antes que as coisas saíssem de controle. Os homens se retiraram pela porta, levando o colega ferido nos ombros, enquanto o ar ainda vibrava com a agressão recente. Um ajudava o outro, passos apressados que se afastavam pela rua escura, deixando atrás apenas o eco das vozes e o cheiro de fumaça. Com ar de provocação, Jeonwoo não perdeu tempo em cutucar Chae-hyun, sugerindo que fosse direto ao ponto e perguntando se o motivo da reunião tinha a ver com o presidente Cha. A pergunta pairou no ar como uma lâmina fina. Chae-hyun, então, abriu o jogo. Explicou que o pai continuava inconsciente e que a situação era grave, quase no limite. Contou que o motorista havia vazado informações e que a imprensa já começava a cercar o caso. A notícia trouxe uma tensão nova ao encontro, e por um momento o tom debochado de todos se desfez, substituído por uma preocupação mais concreta. Jeonwoo, calmo, fazendo um comentário insinuando que os velhos Kim deviam estar por trás do vazamento. A observação soou como uma acusação lançada ao vento, curta e direta. Chae-hyun reagiu, surpreso, e questionou por que aquela família faria uma jogada assim. Em seguida, lembrou que Jeonwoo havia vindo a Seul a pedido de seu pai, e por isso perguntou, em tom que misturava cobrança e um pedido velado, se não deveria receber ajuda concreta. A menção ao pedido do pai fez surgir na mente de Jeonwoo uma lembrança incômoda, o dia do acidente. Viu de novo a cena, como se fosse um flash, e ouviu a voz fraca do homem que havia sofrido o trauma, possivelmente o próprio presidente, pedindo, antes de desfalecer, que Jeonwoo cuidasse de Chae-hyun. Aquela lembrança pesou. Em sua cabeça, a promessa ficou clara, e por isso, a presença de Chae-hyun naquele momento não era apenas rotina. Havia história e dívida envolvidas. Mesmo assim, Jeonwoo mostrou sarcasmo ao rebater a ideia de que o presidente teria consciência de um sonho idealista de Chae-hyun. Para ele, era fácil zombar da ideia de transformar uma empresa com raízes em mundos sombrios numa corporação íntegra. Chae-hyun, por sua vez, respondeu com deboche e ceticismo, perguntando se realmente fazia sentido querer limpar o nome de uma empresa ligada a gangsters e torná-la legítima. Mas logo a conversa tomou um rumo mais sério. Chae-hyun explicou que, naquele momento, com o pai praticamente fora de combate, a chance de assumir a liderança dependia muito de alguém como Jeonwoo. Expôs que a vitória na disputa pela direção estaria em grande parte nas mãos dele, e que, portanto, precisava de sua ajuda. A pergunta final veio carregada de expectativa. Jeonwoo, assumindo tudo aquilo, certamente sabia o peso da decisão. Chae-hyun esperava uma resposta. No silêncio que se seguiu, a noite pareceu pesar ainda mais. O jogo de poder, os favores trocados e a dívida gerada pela emergência médica se entrelaçavam, deixando claro que ali não se tratava apenas de alianças comuns, mas de escolhas que podiam mudar destinos. Depois de alguns minutos, Jeonwoo retornou para casa. A noite parecia mais pesada após o encontro, mas seu passo continuava firme, como se nada fosse capaz de alterar sua postura.
Antes de entrar no prédio, chamou o subordinado que, mais cedo, havia recebido seu soco durante a encenação diante de Chae-hyun. A voz de Jeong-woo, embora séria, carregava uma preocupação discreta, quase escondida. Ordenou que o homem fosse ao hospital e depois descansasse por um tempo. O subordinado, orgulhoso e resiliente, tentou demonstrar força. Respondeu que não havia necessidade, que estava bem e não precisava de cuidados. Jeong-woo, no entanto, não deixou espaço para a réplica. Seu tom endureceu, frio e direto, quando avisou que não repetiria 2 vezes a mesma ordem. A pressão silenciosa foi suficiente para calar qualquer insistência. O homem agradeceu, ciente de que, por trás da rigidez do chefe, havia também uma forma de cuidado. Jeong-woo então se virou em direção à entrada do edifício. Antes que desse mais alguns passos, ouviu a voz do subordinado lembrando-o de um compromisso marcado para a noite seguinte. Uma reunião com o diretor Kim. Disse ainda que iria buscá-lo para levá-lo até lá. Jeong-woo soltou um suspiro, como se aquela informação fosse apenas mais um peso em meio a tantos. Continuou andando e respondeu que não havia necessidade, pois não deveria se tratar de nada importante. A negativa foi curta, mas firme. O subordinado apenas confirmou, e sem questionar mais nada, voltou para o carro. Jeong-woo empurrou a porta do prédio e entrou no silêncio do corredor. Subiu as escadas com passos pesados, cada degrau ecoando a tensão que ainda carregava do encontro anterior. Ao chegar ao andar de seu apartamento, parou diante de sua própria porta, mas não conseguiu evitar o olhar ao lado. Seus olhos se voltaram para a entrada de Eui-jong, tão próxima, quase dividindo o mesmo espaço. O simples detalhe da porta vizinha despertou nele uma sensação estranha, como se a distância entre eles fosse muito menor do que parecia. Por um instante, permaneceu imóvel, fitando aquela porta fechada. Não havia movimento algum do outro lado, apenas silêncio. Mas, mesmo sem ver Eui-jong, sua presença parecia estar ali, preenchendo o corredor de um jeito que Jeong-woo não conseguia ignorar. Enquanto isso, Eui-jong estava deitado em sua cama, virando-se de um lado para o outro. O quarto escuro parecia ainda mais sufocante diante da confusão em sua mente. Por mais que tentasse, o sono não vinha. As lembranças do dia se repetiam em sua cabeça, desde a confissão inesperada que ouviu escondido, até a forma brusca como Jeong-woo o impedira de entrar em casa. Cada detalhe fazia seu coração disparar de novo, impedindo qualquer descanso. Estava tão imerso nesses pensamentos que quase não acreditou quando ouviu batidas firmes em sua porta. Junto delas, a voz grave de Jeong-woo, chamando por seu nome, ecoou pelo corredor silencioso. O susto foi imediato. O corpo inteiro se enrijeceu e o coração acelerou como se quisesse escapar do peito. Ele não esperava que Jeong-woo voltasse, muito menos naquela hora. Num impulso, levantou-se da cama e correu até a porta. Espiou pelo olho mágico com pressa e confirmou que era realmente ele. Por reflexo, abriu a porta rápido demais e deixou escapar a curiosidade em sua voz, perguntando se o trabalho de Jeong-woo já havia terminado. O outro respondeu que sim, e sem demora, quis saber por que Eui-jong ainda estava acordado àquela hora da noite. A pergunta o deixou sem graça. Coçando a nuca e desviando o olhar, Eui-jong explicou, um pouco envergonhado, que simplesmente não estava com sono, mas que dormiria em breve. Jeong-woo não pareceu convencido e logo mudou o rumo da conversa. Perguntou se no dia seguinte Eui-jong teria folga no trabalho. Eui-jong confirmou com um aceno rápido e contou que planejava ir à biblioteca da faculdade estudar. A resposta fez Jeong-woo reagir quase imediatamente, oferecendo-se para levá-lo. A proposta pegou Eui-jong de surpresa. Sentiu o rosto esquentar e tentou recusar, dizendo que não precisava, que podia ir sozinho sem problema algum. Mas a expressão de Jeong-woo mudou bruscamente. Seu semblante ficou mais sério, quase sombrio, e sua voz cortou o silêncio do corredor com firmeza, repetindo a mesma pergunta de antes. Queria saber o horário. O tom não dava espaço para desculpas ou fugas, como se não aceitasse um não como resposta. Eui-jong hesitou por alguns segundos, sentindo-se pressionado, até admitir que planejava sair por volta da 1h da tarde. Jeong-woo sustentou o olhar fixo sobre ele, a seriedade estampada no rosto, e afirmou sem rodeios que iria levá-lo. Não havia margem para discussão. Restava a Eui-jong apenas aceitar. Mesmo que o coração continuasse acelerado e a mente repleta de dúvidas sobre o que tudo aquilo significava. Ainda sem saber como lidar com a firmeza de Jeong-woo, Eui-jong baixou os olhos, inquieto,
mas encontrou coragem para agradecer. A voz saiu baixa, quase tímida, quando disse que o esperaria no dia seguinte e que estava grato por ele se oferecer para levá-lo. As palavras soaram sinceras, mas carregadas de vergonha. E o rubor em seu rosto denunciava o quanto aquela simples promessa mexia com ele. Jeonwoo, no entanto, não respondeu de imediato. Apenas permaneceu em silêncio, encarando Eui-jeon com um olhar fixo, penetrante, que o deixou ainda mais confuso. O coração de Eui-jeon disparou sem entender o motivo daquele silêncio repentino. Então, de forma inesperada, Jeonwoo apoiou o ombro contra a porta de Eui-jeon, deixando o corpo relaxar, como se a força que mantinha até ali tivesse se dissipado. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, acompanhado de um comentário simples, quase arrastado. Confessou estar com sono. A reação de Eui-jeon foi automática. Um riso nervoso escapou, meio desajeitado, e ele tentou aliviar a tensão dizendo que já estava tarde demais, sugerindo que Jeonwoo entrasse logo para descansar. As palavras mal haviam deixado sua boca quando Jeonwoo ergueu o olhar e, sem hesitar, lançou uma pergunta direta. Queria saber se podia entrar. O choque tomou conta de Eui-jeon. O coração pulou no peito e seus olhos se arregalaram, como se não tivesse ouvido direito. A única resposta que conseguiu foi uma pergunta desconfiada, quase incrédula, como se buscasse confirmar se tinha entendido corretamente. Mas Jeonwoo não recuou. Pelo contrário, levou a provocação ainda mais longe. Com a voz calma, mas carregada de segundas intenções, sugeriu que caso não quisesse deixá-lo entrar, então poderia ser ao contrário. Eui-jeon poderia ir até o quarto dele, onde havia uma cama maior e mais confortável. A sugestão caiu sobre Eui-jeon como uma onda inesperada. O corpo de Eui-jeon congelou por alguns instantes, e o rosto, já corado, ficou ainda mais vermelho. Era como se cada batida do coração ecoasse alto demais dentro do corredor silencioso. A mente dele se embaralhou, sem saber como reagir, enquanto o peso das palavras de Jeonwoo pairava no ar, carregado de insinuações que deixavam claro o quanto aquele momento podia mudar entre eles. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.